Olá, pessoal! Aqui é a professora mediadora Mariana e eu estarei resolvendo com vocês o exercício 4 do nosso caderno da disciplina de Contabilidade Intermediária. Então, no enunciado diz o seguinte: considere que uma determinada empresa realizou as seguintes operações financeiras no mês de março do ano de X1. Então, no dia 5/3 de X1, tivemos a realização de um empréstimo junto ao banco no valor de 150 mil para pagamento em 24 parcelas de 6.718,75 a serem pagas a partir do próximo mês, ou seja, a partir de abril. E no dia 15/3 fizemos uma aplicação financeira junto ao banco Finance S.A. no valor de 80 mil. Então, com base nesses dados, pede-se: A. Realize a contabilização do reconhecimento das operações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o reconhecimento dessas duas operações. Vamos lá. Primeiro, o empréstimo. Vamos fazer primeiro essa memória de cálculo, para a gente conseguir entender os valores ali. Então, primeiro, a gente tem o valor de 150 mil, que é do empréstimo, o valor total, pagamento em 24 parcelas de 6.718,75. Então, o valor da parcela é 6.718,75. Como são 24 parcelas, a gente multiplica esse valor por 24 e temos ali um valor de 161.250. Isso significa o quê? Que temos juros, certo? Porque o empréstimo é no valor de 150 mil. Então, qual é esse valor de juros? Né? Você vai fazer esse valor das 24 parcelas com os juros, menos o valor do empréstimo em si de 150 mil, e você vai ter o valor de 11.250 reais. Esse é o valor de juros. Porém, a gente tem ali que são 24 parcelas, certo? Isso quer dizer o quê? Que tem parcelas que vão ser a longo prazo e parcelas que vão ser a curto prazo. O curto prazo a gente considera até o final do exercício seguinte. Então, se a gente está aqui em março de X1, até o dezembro de X2, que é o exercício seguinte, né, o próximo ano, a gente vai considerar curto prazo. E depois disso, o que sobrar, a gente considera longo prazo. Então, a gente vai contar a partir de abril, certo? Isso, então, março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 9 meses até o final do ano, mais os 12 meses do próximo ano. Então, 9 mais 12, vamos ter 21 meses. Então, o curto prazo vai ser de 21 meses. Então, como foram 24 parcelas, o restante é a longo prazo, 3 meses. Então, a gente vai fazer a conta dos juros a curto prazo e longo prazo e do empréstimo a curto prazo e longo prazo. Então, para a gente calcular aqui os juros a curto prazo, a gente pega esse valor total de juros de 11.250 e divide pelas 24 parcelas, certo? Porque esse aqui é o valor para as 24 parcelas. Tendo o valor de um mês, a gente multiplica por 21 e a gente vai chegar nesse resultado aqui de 9.843,75. A mesma coisa a gente faz aqui, com a diferença que a gente multiplica pelos 3 meses, né? Então, a gente vai ter um valor de 1.406,25. E aí, o valor do empréstimo, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente faz o valor da parcela, né? Vezes os 21 meses, certo? Então, os 6.718,75 vezes 21, vamos ter um valor aqui do empréstimo a curto prazo de 141.093,75 centavos. E o restante a longo prazo. A gente pode tanto fazer os 161.250 menos o valor do curto prazo, e vamos achar o valor do longo prazo. Desculpe aqui, tá curto, mas aqui é longo. Ou a gente faz o valor da parcela vezes 3 meses, ok? Até aí, beleza. Agora a gente tem que fazer o lançamento do reconhecimento desse empréstimo, certo? Então, o valor do empréstimo em si é 150 mil. Então, a gente vai lançar esse valor no banco, certo? E aí, a gente também tem que debitar os encargos, né, sobre esse empréstimo, que são esses juros a curto e longo prazo. Por que a gente separa curto e longo prazo? Porque o curto prazo refere-se ao ativo circulante e o longo prazo ao ativo não circulante.
Então, a gente tem que fazer essa separação, certo? Então, basta a gente debitar aqui. Por que que a gente vai debitar? Porque é uma conta do ativo, certo? É uma conta devedora. Então, para a gente aumentar o seu saldo, a gente tem que fazer um débito nela. Como entrou valor no banco, né? Entrou o valor de 150 mil que a gente emprestou, a gente lança lá no banco, na nossa conta, certo? E os valores dos juros aqui a curto e longo prazo, que a gente já descobriu aqui na nossa memória de cálculo. E a gente vai creditar o empréstimo, certo? Porque é um valor que a gente vai ter que pagar, é uma obrigação que foi gerada. Então, vai ser lançado no passivo. Novamente dividindo aqui, como a gente calculou, o curto prazo e o longo prazo em passivo circulante e passivo não circulante. Aqueles valores que a gente calculou. Vocês vão ver que somando aqui, ó, esses dois valores dos créditos vai dar certinho 161.250 e os três valores de débito também vai dar o mesmo valor, certo? Que se refere às nossas partidas dobradas, né? Todos os valores debitados têm que ser igualmente creditados. Então, ok, esse foi o reconhecimento do empréstimo bancário. Lembrando, a gente fez o empréstimo no dia 5/3. Mesmo que a gente vá começar a pagar no próximo mês, a gente tem que lançar, de acordo com o regime de competência, no dia que a gente realizou esse empréstimo. Então, no dia 5/3, como a gente tem lá no nosso enunciado, 5/3, certo? E agora, no dia 15/3, a gente vai lançar a aplicação que a gente fez no valor de 80 mil. Então, a gente vai debitar essa aplicação, certo? E creditar o banco, porque a gente tirou o dinheiro do banco e fez essa aplicação de liquidez imediata. Como a gente está tirando do banco, ele é um ativo, a gente tem que creditar para diminuir o seu saldo. E a aplicação de liquidez imediata também é uma conta do ativo, então para a gente aumentar o seu saldo, a gente faz um débito nela, né? No valor de 80 mil. Ok, fechou. Essa aqui é a nossa letra A. Finalizamos. Agora vamos para a letra B. Realize a contabilização do pagamento da primeira parcela do empréstimo e dos juros do empréstimo no mês 4 de X1. Então, assim como falou aqui, ó, ia começar a ser pago a partir do próximo mês, então agora a gente vai fazer esse lançamento do pagamento do empréstimo e dos juros desse empréstimo. Lá no dia 4, 1/4, certo? Mês 4 de X1. Então, primeiro a gente vai, como antes a gente creditou o empréstimo, certo? A gente gerou essa obrigação na nossa empresa. Para a gente diminuir esse saldo, a gente tem que fazer um débito nessa mesma conta, certo? Assim, a gente faz um débito, então, em empréstimos a curto prazo, no valor de uma parcela, né? A gente está pagando uma parcela. E credita o banco, que vai ser de onde a gente vai tirar o dinheiro para pagar esse empréstimo, certo? Então, essa conta de empréstimos a curto prazo, ela diminuiu o seu saldo, porque a gente começou a pagar, né? A gente pagou a primeira parcela. E a gente pagou também os juros sobre esses empréstimos, né? Então, também anteriormente a gente debitou os encargos a apropriar, agora a gente vai creditar esses encargos a apropriar, né? E debitar os juros sobre os empréstimos, que é uma conta lá da demonstração de resultado, certo? E o valor dele é o valor de um mês. A gente vai dividir o valor dos juros de curto prazo, aqui de 21 meses, por 21, né? Porque a gente quer saber de um mês só. Então, vamos dividir os 9.843,75 por 21, temos esse valor de 468,75, beleza? Agora, a gente vai para a letra C. Realize a contabilização referente ao rendimento da aplicação financeira no mês 4, considerando que este rendimento foi de 0,5% sobre o valor aplicado. Então, a gente fez uma aplicação de 80 mil, agora a gente vai fazer o lançamento do rendimento dessa aplicação, 0,5% sobre esses 80 mil, que vai ser os R$400. Esse é um rendimento da aplicação que a gente fez. Então, a gente vai debitar aquela aplicação financeira de liquidez imediata e vamos creditar o rendimento de aplicação, certo? Que vai ser uma receita para a gente, uma receita financeira, no valor de R$400. E por último,
considere que no dia 1º dos meses de maio, junho, julho e agosto, o rendimento da aplicação se manteve o mesmo, sendo que no mês de agosto houve o resgate total do valor aplicado e dos rendimentos, e então realize a contabilização dessa operação de resgate em 1º de agosto. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que contar aqui, ó. A gente teve já o rendimento no mês de abril, certo? Mais o de maio, junho, julho e agosto. Então, são 5 meses de rendimento. Então, a gente vai fazer o valor do rendimento de um mês vezes 5 meses. E a gente vai ter o valor de 2.000, certo? Esse é o valor apenas do rendimento. Mas aqui tem no exercício que houve o resgate total do valor aplicado e dos rendimentos. Então, a gente tem que somar o valor aplicado, que foi os 80.000, mais os rendimentos que a gente acabou de calcular, de 2.000, e a gente vai ter um resgate no valor de 82.000, certo? Então, se a gente resgatou, esse dinheiro vem para a nossa conta, a gente vai debitar lá no banco, certo? Para aumentar o saldo da nossa conta no banco. E vamos creditar essa aplicação de liquidez imediata que a gente tinha debitado anteriormente. Então, a gente vai zerar essa conta de aplicação de liquidez imediata e vamos aumentar ali esse valor no nosso banco.